Livro do Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler o versículo 11. Tem alguém ao seu lado sem a palavra de Deus? Mostre para ela onde nós vamos ler. João estava velho. João, o apóstolo. Mas ele foi arrebatado em espírito. E o Senhor Jesus começou a mostrar muitas coisas para ele. E mandou ele escrever o que ele via. E João escreve assim, no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Amém? Eu vou reler. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E eu destaco aqui que fiel está com letra maiúscula e verdadeiro com letra maiúscula também. Chama-se Fiel e Verdadeiro, como ele aprecia a verdade. Porque ele é fiel e ele é verdadeiro. Chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja, isto é, luta, guerreia com justiça. Amém? Agora eu leio mais uma vez e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. E vi. Está vendo ou não? E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Amém? Quem crê que João viu isso? Quem crê que esta é a palavra de Deus? Jesus disse, anota porque estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quem crê? Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já pudemos dar em toda a nossa vida. E enquanto você aplaude, olhe para o céu. Quem sabe você vai ver o céu aberto agora. Isso, aplaude, aplaude. E enquanto aplaude, diga glória. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a ti que é fiel e verdadeiro. Oh glória, glorifica, continua aplaudindo. Senhor, abre o céu para receber esse louvor. Deixa o céu aberto agora e desce com o teu Espírito. Repouse sobre cada vida aqui presente e sobre quem está assistindo e ouvindo à distância. Abre a boca do pregador para que a tua palavra seja pregada. Não fale o homem agora, mas o Senhor fale no lugar do pregador. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. E vi o céu aberto. Ele está vendo uma coisa que nem os outros apóstolos de Jesus viram. Nem os cristãos daquela época viram. Mas Deus abriu para ele a cortina. E ele pôde ver o céu aberto. Há neste nosso planeta uma cortina, um véu colocado por Deus, que impede a humanidade de ver o mundo espiritual. E esse mundo espiritual está aqui, não é paralelo a nós, ele está aqui, ao mesmo tempo com a gente. Tanto que
A palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim, que há o tempo todo, ao nosso redor, uma grande nuvem de testemunhas. O tempo todo. Temos vários exemplos na palavra de Deus deste mundo invisível à nossa volta e que a humanidade não consegue enxergar. Deus fechou os olhos da humanidade. A humanidade não consegue ver o mundo espiritual, mas ele é tão real quanto esse mundo que você está enxergando agora. E Jesus, uma ocasião, disse assim, está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Você não consegue ver Jesus, mas através do Espírito Santo ele está aqui. Você não consegue ver o mundo espiritual, você não consegue ver os anjos, mas eles estão aqui. E graças ao bom Deus a gente não consegue enxergar as legiões espirituais da maldade que estão à nossa volta o tempo todo. Porque se a gente visse os horrores do inferno, os horrores das trevas, levaríamos uma vida deprimida e apavorada. Então Deus colocou um véu para que as pessoas não vejam o mundo espiritual. E esse mundo espiritual está em permanente guerra. Por causa de quem? Sua causa. Por sua causa está ocorrendo agora uma batalha terrível, altamente destrutiva, que está disputando a tua preciosa alma. Essa batalha está descrita em várias passagens da palavra de Deus, e no Antigo Testamento eu vou citar um exemplo apenas. Você já leu a respeito do profeta Eliseu, não? O profeta Eliseu, ele falava e as coisas aconteciam, ele tinha muita comunhão com Deus, e ele tinha um ajudante, um adolescente que estava sendo treinado para ser profeta. Era um discípulo particular. E onde o profeta Eliseu ia, aquele discípulo estava ali ao lado para trazer água, trazer comida, para arrumar a casa para ele, para ajudá-lo, para levar recados, enviar mensagens. Ele era uma espécie assim de secretário do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu arrumou muitos inimigos estrangeiros, porque ele era o homem de Deus que invocava o mundo espiritual da luz e derrotava o mundo espiritual das trevas e os adversários estrangeiros. Mas um dia o rei da Síria resolveu que ele deveria matar Eliseu. E ele ordenou ao seu grande exército que se aparelhasse e viajasse até Israel para surpreender o profeta Eliseu e prendê-lo. E esse exército chega bem de madrugada e rodeia o monte aonde o profeta Eliseu no topo estava acampado juntamente com o seu ajudante. E o dia começa a nascer e o monte está cercado por milhares e milhares de soldados inimigos montados em seus cavalos. Não tem para onde fugir. Eliseu está cercado, desta vez o rei da Síria comemora, ele será capturado. O general está feliz, porque finalmente o grande inimigo do seu povo, o Eliseu, será capturado. Eles vão surpreendê-lo de madrugada, mais ou menos como a Polícia Federal faz aqui no Brasil. Você já reparou quando você vê notícia de que eles vão prender alguém, sempre é de manhã, o cara está de pijama, eles tiram da cama? O exército da Síria falou, nós vamos pegar esse profeta de madrugada,
Nós vamos surpreendê-lo antes que ele se levante. Só que o moço estava na tenda dele, na barraca dele, o profeta Eliseu em outra barraca, acampados lá no alto do monte. Esse moço sai, talvez para fazer o número 1, e ele está distraído quando ele olha lá para baixo. Ele vê milhares e milhares de soldados montados em seus cavalos e fortemente armados. Ele olha ao redor e o monte está todo cercado, ele fica apavorado, estão ali para prender o profeta Eliseu. Esse moço congela de pavor, ele corre até a tenda do profeta Eliseu. Profeta, vem ver isso, profeta, e agora o que faremos? O profeta Eliseu sai da tenda e olha em volta. E o moço, e agora, profeta, e agora? E o profeta olhando. Aí ele para de olhar para baixo e olha para cima. E o profeta Eliseu vai olhando para o céu, que está clareando. E ele diz para o moço apavorado: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele estava vendo o invisível. Ele estava vendo o que o seu ajudante não conseguia ver, porque o ajudante só via o que era visível. Mas o profeta Eliseu está maravilhado. Ele nem olha mais para baixo. Ele só olha para cima, ele está feliz. O moço, olhando lá, o exército inimigo, os cavalos relinchando, eles se preparando para subir o monte. O moço apavorado pensa, coitado do profeta, orou tanto, jejuou tanto que está lelé. Está imaginando coisas. É muito jejum, é muita oração. Coitado, ficou doido. E o profeta Eliseu está assim, maravilhado, olhando o invisível. Aí o profeta Eliseu diz a palavra. E eu quero que você vá comigo até lá, por favor. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, ele está orando a Deus. Ele continua olhando para o céu. Ele continua contemplando o invisível. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. Que lhe abras os olhos. Para que veja. Só o profeta Eliseu está vendo, o moço não está vendo. O moço só vê o material, ele não vê o espiritual. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. O moço viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. O que diz o Salmo de número 34, versículo 7? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. Está na hora de você começar a provar. Por enquanto eu estou te abrindo o céu, mas agora é a hora de você experimentar essa realidade. Quantas e quantas vezes você ficou igual aquele moço, cercado por milhares e milhares de confusões e problemas e tormentos, e dizendo: e agora o que farei?
Quantas e quantas vezes você olhou para as doenças, as dificuldades, o desemprego, a miséria, e você só via desgraça, e agora, e agora, e agora? É porque você até hoje só via o material. Agora escute esse profeta. Eu estou orando ao Senhor, para que Ele abra os teus olhos agora, e veja que não estás sozinho. Eu, Senhor, sou contigo. Tenho a minha mão estendida e o meu braço forte para te ajudar. Ninguém poderá te destruir ou derrotar. Ninguém poderá tocar sequer num fio de cabelo teu, porque eu sou contigo todos os dias. Ainda que não me vejas, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Está vendo agora? Está começando a enxergar agora? Você não viu quantas vezes o Senhor já te livrou, te libertou, te protegeu, te guardou. Mas agora você está começando a sentir que de fato Ele está contigo. E essa é a causa por você não ter caído até agora. Essa é a razão pela qual você ainda não pereceu. Essa é a razão pela qual você ainda não foi destruído ou destruída. Apesar do mundo espiritual das trevas, as hostes espirituais da maldade atacarem a tua vida 24 horas por dia, Deus não permitiu que nem um fio de cabelo teu caísse por terra. Eu sou contigo para te livrar. Mais são os que estão conosco, diga, mais são os que estão comigo do que todo o inferno reunido. O que foi que João viu então? Eu vi o céu aberto. O apóstolo João viu o céu aberto. Mas o que é que João está vendo? João está vendo a segunda volta de Jesus, mas na parte visível. Porque a segunda volta do Senhor Jesus vai se dar em duas fases. A primeira fase é invisível para o mundo, mas os nossos olhos estarão abertos para contemplar o Senhor. Nós veremos e encontraremos o Senhor nas nuvens dos céus. Ele vai providenciar o arrebatamento. O mundo não verá nada disso. Deus vai manter o véu, cegando a humanidade, e eles não verão, a humanidade e as pessoas do mundo não verão o arrebatamento. Não verão você subir, só saberão que você desapareceu. O número de pessoas desaparecidas será gigantesco. Mas como o Espírito Santo também vai ser retirado da terra e o coração da humanidade mais endurecido e embrutecido ainda, eles não se importarão com os que foram embora. Não se incomodarão. Um espírito de egoísmo tomará conta da humanidade na grande tribulação e ninguém se importará com o seu próximo, como hoje já poucos se importam. Mas esta é a pré-tribulação. A primeira fase da volta do Senhor Jesus em oculto está prestes a acontecer. Então, o que é que João viu aqui? João está vendo a segunda volta de Jesus agora de forma visível para toda a humanidade. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. A segunda vinda é dividida na parte invisível, que eu e você veremos, porque somos salvos. Deus abriu os nossos olhos, nós éramos cegos, mas agora enxergamos. E depois das bodas do Cordeiro, nós voltaremos com o Senhor Jesus aqui para a terra. E é lindo o que se descreve aqui, o que João viu e nos conta,
Eu quero ler para você rapidamente. Vai lá para Apocalipse capítulo 19. Vamos ler desde o versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para com ela ferir as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que João viu e que toda a humanidade irá ver brevemente. E viu o céu aberto. Deus abriu o céu para João ver. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Tem cavalos no céu? Tem cavalos lá. Jesus tem um cavalo muito legal e é um cavalo branco. Você sabe que nas guerras do passado, quando os reis venciam outras nações, eles entravam na cidade ou no país para tomar posse e eles iam montados em cavalos brancos. O rei tinha que ter um cavalo diferente de todos os outros súditos. Só o rei tinha o cavalo branco. A guerra foi vencida, então ele entrava na cidade, na capital do país, montado num lindo cavalo branco. Jesus virá montado num cavalo branco, porque ele é o rei, ele é o rei dos reis, ele é o grande vencedor. Todo olho o verá. E disse João, o nome pelo qual ele se chama é Fiel e Verdadeiro. Fiel a ele mesmo, em primeiro lugar. Jesus nunca se traiu, nunca agiu de maneira dupla, sempre foi fiel a ele mesmo. Fiel a ele mesmo, fiel à palavra que ele mesmo liberou e saiu da sua boca, e ele cumpriu toda a sua palavra. Ele é fiel à palavra que ele mesmo disse. Livro de Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não o cumpriria? Ele é fiel à palavra que sai da sua boca. E o nome pelo qual ele se chama é Fiel. Ele é fiel, veja que coisa inédita. Geralmente os súditos devem ser fiéis ao rei. Mas esse Rei dos Reis, ele é fiel a todos os seus súditos. Eu te prometi, eu vou cumprir, porque eu sou fiel à palavra que sai da minha boca. Eu não sou homem para mentir. Fiel à sua missão de salvar, ele não desiste de salvar. Fiel ao seu propósito de nos levar com ele para a glória. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. E assim que tudo estiver pronto, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais também. Vale a pena servir um rei tão fiel como esse. Ele vai cumprir essa palavra, ele vai nos levar para a glória. Ele é fiel e verdadeiro.
Ele odeia a mentira, ele odeia a hipocrisia, ele odeia a falsidade, ele odeia a dissimulação, ele odeia desculpas esfarrapadas, desculpas mentirosas. Ele é verdadeiro, ele é transparente, ele é sincero, ele é honesto. Ele é verdadeiro, no sentido absoluto da verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Ele ama quem é verdadeiro, ele ama quem é sincero, ele ama quem é honesto, ele ama quem é transparente. Ele ama aqueles que amam a verdade. Você não pode ter mentira na sua boca, porque você está cansada de saber que a mentira é do diabo, e toda vez que você mente, você está dando força para o inferno te destruir. Ele é verdadeiro. E eu não digo verdadeiro somente nisso que eu já falei, mas ele é. E escute bem a terra, escute você que está assistindo pela TV, ouvindo pelo rádio. Ele é verdadeiro, muito mais além do que você imagina. Ele é o verdadeiro e único Salvador de toda a humanidade. Não adianta você querer outros salvadores ou outros meios. Ele é o verdadeiro Salvador. E mais, muita gente vai acreditar no anticristo e receber o falso Messias, mas ele é o verdadeiro Messias. E mais, ele é o verdadeiro Deus. Você tem que acreditar nisso. Jesus é o verdadeiro Deus. No próprio livro de Apocalipse, no capítulo 1, eu já citei o versículo 7, agora eu te cito o versículo 8. Eu te cito esse versículo 8, onde ele mesmo diz: eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Ele é o verdadeiro Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus. Vale a pena ser súdito deste grande rei. E eu vou só pincelar algumas coisinhas para você que tem fome e sede de justiça, viu? Você que já foi tantas vezes injustiçado e não teve ninguém para te defender e você sofreu a injustiça. Ele é o rei que julga e peleja com justiça. Ele odeia a injustiça. Se você foi vítima de injustiça, então você é um bem-aventurado. Porque lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 6, ele falou: bem-aventurados sois vós, que tem fome e sede de justiça, porque sereis fartos. Ele vai cumprir esta palavra, ele vai te saciar de justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. Lembra dos cavalos de fogo lá em volta do monte de Eliseu? E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitas pedras, joias preciosas, muitos diademas na sua coroa, muitos diademas. E eu ouso acreditar que cada diadema corresponde a uma cicatriz que o espinho daquela coroa causou na sua cabeça. Quando ele foi crucificado, a coroa era de espinho, mas agora é uma coroa de glória com muitos diademas. Continuando nas pinceladas apenas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Você pensa que o nome de Deus é Jeová? A humanidade tenta acertar o nome de Deus. Você pensa que o nome de Deus é Yahvé? É outra tentativa de se acertar o nome de Deus. Você pensa que o nome de Deus é Javé? É outra tentativa de se acertar o nome de Deus. Ninguém sabe aqui na terra como que é o nome de Deus. Como que se fala o nome do Senhor. Talvez ele tenha um novo nome para revelar, ou uma profundidade maior deste nome.
Mas é um nome que hoje ninguém sabe, e sabemos menos ainda, a não ser Ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Quero que você dê uma salva de palmas para esta palavra, porque você está aplaudindo o Senhor Jesus. O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É mais fácil este universo ser tragado por um buraco negro e desaparecer do que sair uma só letra, um só acento, um só tio da preciosa palavra do Senhor Jesus. E por que a palavra dele não passa? Porque o dono desta palavra, ele que é a palavra, é eterno. A sua palavra jamais passará. Não acredite nessas revelações novas. Olha, tem um novo evangelho aqui. Você sabe que já surgiram vários evangelhos, não é? Inclusive na era moderna, Allan Kardec trouxe o evangelho segundo o Espiritismo. Pode falar de Jesus. Pode citar Jesus o tempo todo. Pode citar o Sermão da Montanha. Mas cadê a cruz? Que evangelho é este sem cruz? Que evangelho de Kardec é este sem a remissão dos pecados? Que evangelho de Kardec é esse que diz que eu vou morrer, nascer, renascer e várias vezes até alcançar aí, quem sabe, um patamar melhor? Que evangelho é este de Kardec que não tem a remissão pelo sangue de Jesus? Quando aquele ladrão morria do lado direito de Jesus na cruz, ele teve uma vida criminosa. Ele olhou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, uma vida de pecado e destruição. Jesus podia falar: não se preocupe, meu filho, você vai reencarnar várias vezes, você vai ter outras chances. Mas Jesus, vendo que ele estava arrependido, disse: em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não precisa reencarnar, não precisa pagar o karma, não precisa pagar culpas passadas. Jesus é a palavra. O nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Ele é a palavra. Ele é a palavra, Ele é o Salvador, Ele é Deus. Eu estou muito bem com a escolha que eu fiz. Eu estou com tudo. Por isso que a morte já me tentou levar muitas vezes e não consegue. A morte não consegue me matar. Porque o meu dono está vivo pelos séculos dos séculos. E olha o que diz aqui a palavra, deixa eu continuar lendo para você. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Cadê? Cadê o meu cavalo aí? O meu cavalo já está selado. E veja que maravilha, os reis da terra, quando conquistavam nações, diziam: cavalo branco, só eu posso entrar na capital montado nele. Jesus não. Ele vai dar um cavalo branco para cada vencedor, para cada pessoa que perseverar até o fim. Teu cavalo está lá, está ou não está? Está preparado. Eu tenho um cavalo selado lá. Nós vamos voltar com Jesus para governar a terra. Isso não vai demorar não. E vamos vir com vestes brancas, puras, de linho, linho fino. Voltaremos com o Senhor. E da sua boca saiu uma aguda espada. Qual é a espada? É a palavra. Para ferir com ela as nações. A palavra de Deus é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela fere, sim. Ela fere. Quando ela é pregada com sinceridade e com verdade, ela fere as falsas doutrinas.
ela fere as falsas religiões. A palavra verdadeira, quando é pregada, é uma espada que fere, sim, a idolatria, que fere o engano, que fere o inferno, que fere a feitiçaria. A espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Do jeito como está? De pernas para o ar? O errado até a justiça dizendo que está certo e tudo pode? Ele vai ter que voltar com uma vara de ferro, sim. Aquele chicotinho de cordinha que ele fez no templo para expulsar os vendedores não é suficiente, ele vai vir com uma vara de ferro. E eu vou perguntar para Jesus: Senhor, vem cá, essa vara de ferro é exclusiva do Senhor? Não pode me emprestar 15 minutinhos, não? Me empresta essa vara de ferro 15 minutinhos só. Eu vou pegar alguns, eu vou sim. Pastor, você é vingativo? Não. Olha o que diz aqui a palavra. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Você está entendendo? E aí a conclusão no versículo 16, que é maravilhosa. E na sua veste, na sua coxa, atenção, Jesus não tem tatuagem na coxa não, tá? Todo mundo está se tatuando hoje em dia. Jesus não tem nenhuma tatuagem na coxa. E na sua veste, na sua coxa, está posicionando. Se estivesse escrito, diria, e na sua veste e no seu peito. Está posicionando a parte do corpo que tem a inscrição. Se fosse no ombro que estivesse essa inscrição, a palavra diria, e na sua veste e no seu braço tem escrito este nome. Está posicionando em que posição, em que lugar está esta frase poderosa. E na sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Rei está chegando. O Rei está às portas. O mundo não vai ver, não. O mundo não vai ver. Nós veremos. Porque nessa primeira fase, Ele vai abrir os nossos olhos. Ele vai tirar o véu para a gente contemplar a beleza da sua santidade. Seremos arrebatados no abrir e piscar de olhos e estaremos para sempre com o Senhor. Vamos fazer festa no céu juntamente com Ele, as bodas do Cordeiro. Aí quando terminarem as bodas, Ele vai dizer, cada um pega o seu cavalo branco. Vamos para a terra. Vamos para a terra. Eu não perco isso por nada. Será maravilhoso. Nesse momento nós temos de nos preparar para a primeira fase da segunda volta de Jesus, a volta oculta, onde se dará o arrebatamento dos salvos. Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Ele disse, preguem esse evangelho em todo o mundo, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado. Não é quem for batizado será salvo. Você foi batizado quando era neném, mas não creu em nada. Por isso que a palavra fere, não é? Da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios para com ela ferir as nações. Fere, não fere? Teu batismo infantil não valeu nada. Isso fere você? É a palavra que está te ferindo. Porque Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Nenezinho não crê em nada. Nenezinho simplesmente tomou uma canequinha de água na nuca, na testa e só. Não foi batizado coisa nenhuma. Muita gente irá perecer. Muita gente vai perder a salvação porque pensa que é batizado e não é. E as falsas religiões estão aí para dizer que você é assim, que o teu batismo valeu. Você tem que meditar, tem que pensar. Você não pode ser um gado que é tocado sem entendimento.
Você tem que meditar na palavra. Espera um pouquinho, o que essa religião está ensinando? Isso colide frontalmente com as palavras do Senhor Jesus, e Jesus é a palavra. Você vai ficar com as religiões ou vai ficar com Jesus, que é a palavra verdadeira? Aí você decide. O problema é só seu. O meu caso eu já resolvi. O meu caso já está bem resolvido, estou bem tranquilo. Para mim tanto faz continuar na terra ou subir. Mas enquanto eu estiver na terra, eu vou te anunciar a palavra do Senhor Jesus. Eu vou te anunciar esta palavra verdadeira e fiel. E eu aprendi a ser fiel a esta palavra. Você tem que ser fiel a esta palavra. Não fiel a uma religião. Não fiel a uma tradição religiosa, mas fiel a esta palavra. E quando você é fiel a esta palavra, você está sendo fiel diretamente ao Senhor Jesus. Fiel, fiel, fiel de verdade. Verdadeiramente fiel ao Senhor Jesus. Sabendo de tudo isso, e agora? E agora? Vamos ficar todos de pé. Jesus vai dar um cavalo branco para cada um dos seus súditos. Ele vai abrir mão da exclusividade do cavalo branco, porque ele disse na sua palavra: vocês reinarão comigo, você também será rei. Por isso que o teu cavalo será branco também. Você decide. O planeta está de pernas para o ar. Escape pela tua vida. Escape por você. Escape por você. E eu te garanto que vale a pena servir este rei. Ninguém poderá tirar a tua vida, só Ele. E Ele não tira, Ele dá a vida. Ele disse: eu não vim para tirar a vida dos homens, mas para salvar os homens. Ele quer te salvar. Ele é fiel a isso, Ele quer te salvar. Ele quer escrever o teu nome lá no céu. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Só Ele escreve lá. E Ele só escreve o nome de quem crê nele de verdade e o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Até hoje você era cego. Agora você vê. Qual é a tua decisão? É a grande oportunidade que Ele está te dando. Estamos nos aproximando do grande acontecimento mais aguardado de todos os tempos. Bem-aventurados aqueles que crerem e entregarem a vida para Jesus e permanecerem fiéis até o fim. Felizes aqueles e aquelas que tomarem a decisão de receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então eu pergunto agora: quem aqui, crendo nesta palavra, quer levantar a mão direita e declarar que o Senhor Jesus é o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem aqui quer receber Jesus? Ergue a mão direita bem alto, todos que querem. Olha quanta gente. Então todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. Vem para cá. Eu acredito firmemente que o Espírito Santo está trabalhando para fazer uma das últimas colheitas na terra. Jesus já dizia naquela época: levantai os vossos olhos. Vocês estão pensando que ainda faltam 3 meses para a colheita? Olhem bem, levantem os olhos. Jesus está mandando ver o espiritual. Os campos já estão brancos e preparados para a colheita. Então vem para cá. Venha fazer parte desta colheita. Colheita de almas. Uma das últimas colheitas. Levantai os vossos olhos, vejam o mundo espiritual. Os campos já estão preparados para a colheita. Você quer ser colhido ou apodrecido? Você vai apodrecer na terra? Vem para cá em nome de Jesus. Estou chamando os filhos pródigos. Estou chamando todos que estão sem igreja. Todos que estão afastados, vem aqui para frente. Todos os que estão afastados, vem aqui para frente.
Vem para cá, vem para cá. Quero chamar todos aqueles que nesses últimos dias, por causa dos problemas e das dificuldades desta vida, têm pensado em desistir, largar tudo, sumir, desaparecer, não ir mais à igreja. Todos que estão pensando assim, em nome de Jesus, você não vai desistir. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Eu quero fazer uma oração para te renovar a fé, para você voltar para a tua casa hoje com aquela alegria do primeiro amor, com a alegria da salvação. Você que está se sentindo fraco, fraca na fé, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem para cá, não vai ficar para trás não, vem para cá. Pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu preciso me firmar, eu preciso renovar a minha fé, eu preciso do Espírito Santo. Vem para cá, vem para cá. Quero falar com você que está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio, à distância. Jesus está voltando. Torne-se súdito dele agora. Vale a pena servir este rei, porque ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E ele cumpre tudo o que fala, porque ele é fiel e verdadeiro. Ele não mente, não engana, e tudo que ele falou até hoje vem se cumprindo infalivelmente. Você que está à distância, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, se ajoelhe aí ao lado do teu computador, se você está assistindo pelo youtube.com/joãoribe. Aonde você estiver, se for possível, se ajoelhe. Pastor João Ribe, eu estou num hospital, eu estou numa cadeia, eu estou em trânsito, eu não tenho como me ajoelhar. Então faça assim: quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Coloque a mão direita sobre o teu coração. E nós que viemos para frente, nós vamos nos ajoelhar aqui diante do altar. E a igreja continue de pé, por favor. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo cada pessoa. Pai querido e Deus amado, eu ouvi a Tua palavra, eu ouvi a Tua santa palavra, e eu creio nela, e eu creio no Senhor Jesus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu suplico, perdoa os meus pecados, e escreve o meu nome no livro da vida, e me dê agora, junto com o perdão, a certeza e a alegria da minha salvação. E me ajude, Senhor, aqui na terra, a perseverar até aquele grande dia. Eu quero perseverar até o fim, porque ainda que eu morra na Tua presença, o Senhor, na Sua vinda, ressuscitará o meu corpo. Por isso, eu quero Te servir agora e por toda a eternidade. E sempre vou declarar que eu não tenho outro. O Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.